Bom dia para vocês, nono ano. Sejam todos bem-vindos. Artes, Semana 1, Teatro, Elementos do Teatro. Professor Gesiel dos Passos. Pessoal, então vamos ver Semana 1 do PET, volume 3. Tem aí a unidade temática, teatro, objetos de conhecimento, processos de criação. E tem aí um tema mais específico da semana 1, elementos do teatro. Na primeira semana, você vai analisar um pouco sobre a criação de peças teatrais e as várias características da construção teatral. Na semana 1, vocês vão conhecer alguns elementos que compõem o teatro. Antes, porém, vamos ver uma breve apresentação. Aí no texto fala do início do teatro, aconteceu na Idade Antiga ou na Era Antiga. Aí tem um pouco mais da história de como foi o início aí de apresentação das peças teatrais. Temos aí na sequência uma descrição dos elementos ou dos elementos principais no teatro. Primeiro, roteiro. O roteiro é um texto que contém os detalhes técnicos necessários na construção de uma peça. O roteiro que vai orientar, é um texto, então, que vai orientar todos os participantes do teatro na construção e na execução aí das peças teatrais. Depois a sequência, figurino. O figurino é conhecido também como traje cênico. O figurino é o conjunto de acessórios, objetos e vestimentas usadas pelos artistas para compor seus personagens. O figurino é o conjunto aí de vestimentas, acessórios e objetos usados. Aí os atores usam esses objetos, acessórios, vestimentas para caracterizar seu personagem. Na sequência, o cenário. O cenário é um espaço real, pode ser também virtual, onde a história teatral acontece. O cenário pode ser móvel ou fixo. Ele contém iluminação, sons e outros elementos de composição. O cenário, ele geralmente construído no palco, feito no palco, para a apresentação das peças de teatro. É onde acontecem as cenas do teatro. Tem que estar caracterizado de acordo com a história. Okay? Na sequência, os atores e atrizes são as pessoas que se passam por personagens fictícios ou encenam a própria vida. Então, são os atores, são as atrizes que apresentam as peças teatrais. São profissionais que decoram as falas, que estudam os personagens, estudam aí o modo, as características, a personalidade dos personagens para apresentar a peça. Aí por último temos os diretores. Os diretores dirigem a montagem e a produção de espetáculos, selecionam o elenco e definem os processos de cenografia, sonoplastia, ambientação e figurinos. Os diretores são profissionais responsáveis para dirigir o espetáculo, administrar e dirigir o espetáculo aí do teatro, da peça teatral. Aí uma curiosidade a mais aí fala sobre, vocês acompanharam, sonoplastia. Existe um profissional que é o sonoplasta, que ele seleciona sons, diferentes sons para colocar no teatro, para dar vida ao teatro. Vamos à atividade. Tem a atividade na sequência. O teatro é uma expressão artística muito antiga,
Desde os primórdios ele acontecia. Tem apenas uma alternativa correta. A resposta está lá naquele texto em cima. Vocês vão ler o texto novamente para encontrar a resposta correta sobre o teatro e a história do teatro. Tem 4 alternativas que vocês vão ler e encontrar a resposta correta. Essa questão 1 aí da atividade da primeira semana é uma questão fechada. Vamos à questão 2. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí tem na primeira coluna diretor, cenário, atores, figurino e roteiro. E vocês vão ver a definição, a descrição de cada um para encontrar lá do outro lado a descrição correta e enumerar dentro aí dos parênteses, colocar os números de acordo com a descrição. Tem também resposta lá no texto que vocês acompanharam, eu fiz a leitura. Questão 3. Nessa questão 3, vocês vão aí completar a frase que é início de um roteiro. Vocês vão se passar ou colocar no lugar de um roteirista para terminar essa frase, dar um sentido para ela, para começar aí para criar uma peça teatral. Aí a frase é a seguinte, ó, tá até marcado, tá mais escura, as letras estão mais escuras. Ó. Ouvi um barulho dentro da lata, não sabia ao certo o que era. 3 pontinhos para vocês continuarem essa frase. Vamos à semana 2, ainda sobre o teatro. E a semana 2 tem conteúdos relacionados também com a sociologia, a ciência que estuda a sociedade ou as sociedades que existem. Vamos ao tema principal da semana 2, ó, teatro e coletividade. Na semana 2, você vai conhecer as diferentes funções do teatro e a capacidade colaborativa que essa arte possui. O teatro é uma atividade, é uma arte que precisa ser realizada em grupo. Uma pessoa só não tem como fazer um teatro, ok? Precisa aí de experiência ou habilidades para trabalhar em grupo. Tem uma breve apresentação de um texto que fala um pouco sobre essa questão e algumas perguntas para vocês refletirem. A letra A, primeira pergunta: você tem dificuldades de realizar trabalhos em grupo? Letra B, aí se sim, se você respondesse sim, por que você acha que isso acontece? Não precisa responder no caderno, não precisa aí ter uma resposta escrita no caderno. É para vocês pensarem sobre essa questão do trabalho em grupo, para vocês refletirem. Vamos à primeira questão da semana 2. Você vê importância no trabalho em grupo? Justifique sua resposta. Uma questão pessoal que vocês vão colocar e responder aí. Questão 2. Como o desenvolvimento teatral pode ajudar no processo de socialização? Aí vocês vão responder, colocar a opinião de vocês. Vocês acham que o teatro ajuda aí as pessoas se comunicarem, se socializarem, estarem juntas? Essa é a questão. A 3, vamos a 3, tem uma fotografia de um artista, de um ator, apresentando um teatro, entre aspas, sozinho, é um monólogo, uma pessoa só falando e apresentando o teatro. Vocês vão refletir sobre essa foto e a questão do monólogo. Vamos ver o que vocês vão fazer. Essa cena é um monólogo. Em um monólogo, que é uma apresentação individual, como posso pensar na construção coletiva? Como outras pessoas ajudaram na peça teatral? Será que realmente só esse ator ele fez tudo? Fica para vocês pensarem e responder como posso pensar na construção coletiva num caso de monólogo, de um teatro, de uma pessoa só se apresentando. Vamos à semana 3. Nessa terceira semana,
O tema principal é arte local e pensamento crítico. Na terceira semana, você vai analisar se a produção artística da sua cidade, seu estado e seu país tem levado discussões que alimentam o pensamento crítico. Um pouco mais sobre o teatro e a sociologia. Vai ter uma breve apresentação. E além disso, na semana 3 fala sobre a fotografia. Ok? Já vocês viram a fotografia acima. A fotografia é uma arte visual e a fotografia também contribui para a gente pensar nas questões sociais. Vamos à primeira atividade dessa semana. Para você, qual é o papel da arte na sociedade? Na sua opinião, as produções locais devem mostrar as características de seu povo? Vocês vão deixar a opinião de vocês nessa questão. Vocês vão pensar sobre o papel da arte na sociedade. Será que é importante? Será que contribui? O que vocês pensam sobre isso? Questão 2. Nessa segunda questão tem a letra de um hino, na verdade uma música, né? Essa música da cantora Paula Fernandes, ela canta essa música. E vocês vão ler a letra, vamos ler juntos? Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro, sou do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro, de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. E vocês vão fazer a leitura de novo para responder uma questão fechada. Vamos ver a questão. O trecho da música dessa cantora pode estar relacionada com, letra A, os costumes que as pessoas nascidas em Minas têm de cantar modinhas. Letra B, o processo de pertencimento do artista em relação ao seu território expresso na sua obra. Letra C, com as viagens da cantora no interior do estado. Ou letra D, o desenho dos horizontes encontrados em Minas Gerais. Essa questão é mais uma questão de interpretação aí do texto, no caso da letra da música. Vocês vão encontrar a resposta correta. Vamos a 3, questão 3. A fotografia é uma vertente da arte que, através de suas imagens, mostra a realidade momentânea de um lugar. Você possui alguma fotografia do lugar onde mora ou morava? O que essa foto leva à sua memória? Vocês vão recordar, pensar se tem uma fotografia de outro local onde você já morou. Se não tiver, pode ser uma fotografia para vocês analisarem aí, pegar a fotografia e escrever o que leva à memória quando você pega essa foto. Você lembra do momento, do que estava acontecendo? Então essa é a questão 3.